Salve, salve navegantes dessa linda estrada da vida, seja bem-vindo a mais um KenaiCast. Eu sou o Di e o KenaiCast faz parte de um projeto maior chamado Partiu Kenai. Então procura aí nas redes, no YouTube aí tem o nosso canal, não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar. E no episódio de hoje aqui do KenaiCast eu tenho uma pessoa muito especial, um cara que é um brother aí que já conheço há um certo tempo e que a gente conversa muito, né? Pelo menos uma vez por mês eu venho aqui, a gente conversa, e eu gosto de conversar com ele porque ele é um cara super cabeça para frente, né? É um cara que, assim como eu, começou do nada e virou aí um empreendedor, né? Tá sempre movimentando a cena dele, e por conta disso, né? Por ser meu amigo e também, né, ter esse tipo de atitude de frente, então eu resolvi convidá-lo para a gente estar batendo esse papo aí. Então eu gostaria de apresentar para vocês aí o meu grande amigo Bruno, aqui da Hashtag. E aí, mano? Satisfação tá aqui, satisfação tá aqui, total. E aí, me chamo Bruno Prado, sou barbeiro já há 9 anos aí. Há 9 anos não, na verdade há 13 anos no ramo, mas há 9 anos aqui no local. Sim. E estamos aí participando do seu programa bacana, um programa que veio para incentivar o pessoal. Um programa que também vai abrir portas aí para todo mundo. Quem quiser participar aí, ó, o link vai estar aí onde ele vai deixar na descrição. Isso aí. Então, Bruno, pô, primeiro obrigado assim por ter aceitado, né, esse convite, esse desafio, né, porque estar na frente das câmeras nem sempre é fácil, né? É complicado. E como você viu, faço corre sozinho, monto equipamento, entrevista, faço toda essa correria. Então, se puder aí, ó, curte aí, dá essa valorizada. Dá essa atenção aí, pessoal, que não é fácil não, hein? E aí, quando eu fui montar a lista, né, eu falei, pô, quem que eu vou chamar para trocar ideia? Eu falei, eu vou começar pelos meus amigos, que é mais fácil, né? Muito mais simples você conversar com os amigos, você já sabe um pouco a história, né? Aí você vai se preparando, né? Você viu que eu ainda estou um pouco travado ali, a gente começou umas 3 vezes antes de começar de fato, né? Ainda estou um pouco travado, estou aprendendo a fazer a coisa, né? E para mim é um desafio também. Né? Então eu falei, pô, quem que eu vou chamar? E aí você logo veio na cabeça, porque todo mês a gente está sempre trocando ideias sobre alguma coisa. Você viu o meu projeto Partiu Kenai, que antes se chamava Escapinhos na Estrada, nascer praticamente. Assim como eu também vi a sua barbearia, né, começar ali dar os primeiros passos, né? E eu sempre achei você, cara, um cara muito guerreiro e, além de tudo, um cara que dá oportunidade para a galera, né? Então, né, hoje, por essa caminhada toda eu vi, já eu queria que você contasse um pouquinho de como começou tudo isso, mas já teve barbeiro, né, que saiu daqui e montou sua própria barbearia, né? Teve uma galera que veio aqui, aprendeu e hoje está em outro estado trampando, né? Então a gente poder falar um pouquinho aí dessa caminhada, desse sonho, né? Acredito que para você era um sonho que se tornou realidade, né? E como que foi esse processo, né, de você começar dessa primeira caminhada e tipo, falar, mano, eu vou montar meu esquema. Queria que você contasse um pouquinho, assim, principalmente para a molecada que está começando, que tem esse sonho de um dia ter seu próprio negócio, ou então às vezes está ralando, dando um trampo ali, tipo, num bagulho que não curte, sei lá, entregando um lanche, às vezes fazendo um corre para poder sustentar, e a barbearia seria um caminho possível para essa pessoa, tá ligado? Quando eu comecei nesse ramo mesmo, eu trabalhava de manobrista. Manobrista. Aí o meu próprio encarregado me sugeriu, comentou comigo, por que você não começa a cortar cabelo? Eu vejo que todo dia você vem aqui com o cabelo cortado, todo dia que você vem trabalhar aqui, você vem bem aparente e sempre mantém o cuidado. Foi aí que começou a vir pela minha mente, aqui começou a surgir pela minha mente a forma de iniciar um processo de barbeiro. Pode crer. No começo não tinha tanta vontade assim, porque assim, muita gente busca a estrutura, né, no começo. Uhum. Depois de um tempo, a pessoa, quando começa a ter um aprendizado melhor, que ela começa a ter uma estrutura onde ela desejava, aí ela começa realmente a aumentar um pouco mais o conhecimento, buscar um pouquinho mais a melhoria que vem pelo tempo. A barbearia mesmo surgiu há muito tempo atrás, só que aos poucos foi perdendo um pouco de credibilidade. Uhum. Em 2015 para 2016, mais ou menos, começou a voltar a barbearia, e o próprio cabeleireiro começou a deixar de fazer um pouco mais a parte masculina e começou a só voltar para a parte feminina. Uhum. Então foi desde então que eu comecei a dar meu pontapé inicial. Em 2013 foi quando eu trabalhava de manobrista no estacionamento. Depois eu saí da onde eu trabalhava, que era na República do Líbano, e vim aqui para o Sem Diadema. Foi aí que eu comecei. Eu era manobrista na parte da manhã e da tarde.
Aí eu saía umas 4 horas do trabalho. Chegava em casa, cortava uns 2 cabelos, depois ia pra pizzaria. Mas já tinha feito curso, alguma coisa Não, assim? nesse momento eu não tinha. Com a cara e Eu lembro coragem, até comprou hoje. os bagulho e Eu começou... lembro até hoje que me sobrou R$ 100 assim, aí eu falei com meu vizinho, eu falei, vou lá comprar uma máquina e vou começar a cortar cabelo. Como eu já trabalhava de manobrista e trabalhava na pizzaria entregando, então foi uma vontade de eu iniciar aquele projeto ali, aquela vontade minha, e desfocar um pouquinho mais das formas que eu estava trabalhando, porque é ali que se tornava um pouco mais desgastante, né? Uhum. Quando eu realmente comecei a dar mais atenção à barbearia foi quando minha filha nasceu. Uhum. Que aí eu vi que realmente eu tinha que ter as minhas necessidades, tinha que ter minhas obrigações e também tinha minhas vontades para poder criar, para poder fazer, para poder buscar. Foi aí que eu comecei a dar o pontapé inicial. Antes disso, em 2014 mais ou menos, teve uma reviravolta na minha vida onde eu perdi meu irmão. Uhum. Que aí, assim, tipo assim, a gente era sempre frequente nas brigas, aquela coisa de irmão, mas depois que eu perdi, eu senti falta daquilo. E era uma coisa que ele também, no começo, começou a me apoiar bastante. Pode crer. Em questão da barbearia. Ele pegou, ele era mó vaidoso. Ele nunca deixou eu cortar o cabelo dele. Antes dele falecer, ele começou a deixar eu cortar o cabelo dele. Então ali me serviu de incentivo. Depois que ele faleceu, eu fiquei um pouco mais na depressão mesmo, fiquei mal pra baixo. Só que eu vi que não era aquilo que eu queria pra mim, assim. Desanimar, desmotivar. Foi assim que me deu motivo e eu comecei a ir. Comecei a batalhar, comecei a correr atrás. Trabalhei no salão do brother meu, que depois de um tempo trabalhou comigo. Ah, que legal. Foi lá que eu comecei a evoluir um pouco. Depois disso, eu comecei a fazer um curso no Florestan. Foi aí que eu comecei a ter um entendimento melhor. Eu Que ano que era isso daí do curso? Foi em 2015 para 2016. Caramba. Que eu abri a barbearia aqui, depois que eu abri, que estava bem leigo mesmo, bem vasto assim o espaço, eu peguei e comecei a fazer um curso lá e comecei a buscar um pouco de conhecimento. Não só sobre os ensinamentos da barbearia, mas também a forma das pessoas se colocar no lugar. Igual, tinha pessoas que faziam curso comigo lá que já tinham um salão. Pode crer. Tinha pessoas que faziam curso comigo que estavam ainda no incentivo de montar um salão. E tudo mudou, assim, ao longo do tempo, tá ligado? Entendi. Então, tipo, com o tempo, muita gente entra na parte da barbearia e ela quer desfrutar muito sobre o início. Só que ela não e hoje eu entende vejo que é a que tá um trajetória. pouco hypado, né? Assim, a galera, tipo, a galera começou a fazer vídeo pra internet, não sei o quê, né? E eu vejo que você pegou uma fase antes disso, né? Bem antes. Então hoje, tipo, a galera, tem muita gente entrando pela falta de estar vendo os vídeos que o pessoal posta, né? E cada vídeo mais... Eu vejo que cada vez mais as redes sociais têm ajudado nisso, né? De verdade. Mas eu acho legal que quando eu comecei a frequentar aqui, eu cortava no Venâncio ali do lado, né? E desde moleque, mano. E foi uma atitude sua, cara, que você fez comigo, não sei se você vai lembrar, que foi o start de eu começar a cortar aqui. Porque eu lembro que no começo, né, eu acho que pelo fato da idade e tal, quem colava aqui era mais a Mais galera jovem, da sua idade. mais E era mais festa jovem. direta, né? Era Era uma mais bagunça. balada do que salão de cabeleireiro. E assim, eu lembro que a vila ficou meio assim, caramba, meu, os caras fazendo mau barulho, não sei o quê. E eu achava da hora, eu falava, mano, o cara tá trazendo a galera dele pra cortar, é isso aí mesmo. E aí eu lembro que o Vinícius, meu filho, eu acho que foi o Vinícius, precisou cortar o cabelo, ou foi o Lucas, eu não lembro. E eu trouxe ele aqui. E aí eu já usava a barba grande assim, você falou, senta aqui, senta aqui. Você lembra disso? Aí você me deu um maior talento assim, na hora que eu fui te pagar, você falou, não, deixa quieto, é presente. E foi ali que você me pescou, assim, que eu falei, puta, o maluco é mó gente boa, tá ligado? Nem todo mundo faria isso, né? Faria uma parada pra incentivar ou pra... Né? E ali a partir dali eu comecei a cortar. E tava bem no começo, cara. Vocês não tinham esse piso, vocês não tinham essa estrutura que vocês têm hoje. Tava bem no começo, tinha até um fliperama ali na frente, né? E aí eu vim acompanhando, vim cortando de lá pra cá, né? Teve uma época que eu cortei fora também, porque nunca consegui horário mais com você. Né? E eu tenho esse lance, né, de cortar sempre com a mesma pessoa. Eu tenho dificuldade de cortar com outras pessoas, né? Agora não, agora eu tô ficando mais de boa, assim, mas eu durante anos sempre fui assim, sabe? E então foi essa atitude, né, que você... E quando você fez isso, eu falei, mano, essa barbearia vai dar certo. Os caras vão ficar aí mocota e... Quanto tempo já? Vai completar 9 anos esse ano. 9 anos. Só que eu carrego isso daí de mim. O primeiro atendimento, na verdade, às vezes a pessoa quer cobrar porque ela quer ter algo lucrativo
no primeiro atendimento com a pessoa. Só que assim, ela precisa demonstrar um pouco mais do trabalho dela para ela poder gerar valores. Sim. Entendeu? Então, através dessa forma de me colocar assim, eu consegui bastante cliente através da vida. E também consegui demonstrar para as pessoas, às vezes, uma forma diferente dela se colocar na barbearia. Igual, hoje em dia tem muito visagismo. Só que assim, a gente já vem colocando isso daí há muito tempo. Hoje em dia, a nomenclatura que veio surgindo ao longo do tempo na barbearia. Explica para quem não conhece o que é o visagismo. O visagismo, na verdade, é para você poder acompanhar a fisionomia e a aparência da pessoa. Às vezes não é só um conjunto sobre o corte de cabelo, mas às vezes também acompanha um pouco mais a cor que a pessoa usa da roupa, a forma que ela gosta do volume da barba, o contorno do rosto, ponta do nariz, sobrancelha. Então, tudo isso daí acompanha no visagismo da aparência da pessoa. Entendeu? Então, assim, a gente já vem colocando isso daí há muito tempo. Só que hoje em dia as pessoas vêm colocando na prática em questão da computação. Ela demonstra para a pessoa como ela vai ficar no computador. Sim. Só que assim, tecnologia junto. Colocou a tecnologia junto. Então, a maioria dos barbeiros hoje em dia, para poder só cortar cabelo em si é 20%. Se você for colocar o restante dos porcento, ela é fotógrafo, videomaker, ela é editor. Teve que aprender um monte de outras funções, né? Dentro para poder se colocar na parte da barbearia. Então, hoje em dia tem muita coisa para se agregar no ramo da barbearia. É por isso que a gente vem durando há muito tempo. Vem quebrando barreiras, estatísticas. Igual quando você comentou aí que antigamente era muita bagunça. Não, no era começo, bagunça, era bagunça. Era normal. No começo, a gente bagunça. vai chamando toda a atração pra si. Sim. Tipo assim, toda a amizade que você tem pra si. Só que ao longo do tempo você vai percebendo e vai diferenciando aquelas amizades, porque tem situações que vêm pra te agregar e outras pra te atrapalhar. Então você vai evoluindo sobre essa comunicação que você tem. Não só com o público que você atrai no começo, mas com o público que vai tendo visibilidade ao redor. Então você tem que entender os dois lados. Uma coisa que me ajudou bastante no começo, quando eu cheguei aqui, que eu não tinha bastante cliente, eu criei um panfletinho, não tinha tantas condições, criei um panfletinho e fui entregar na região. Você mesmo? Legal. Aí eu fui entregar na casa de um cliente aqui embaixo, aqui na rua de baixo, daqui do salão, aqui, rua de baixo. E o cara comentou, qual barbearia? Aquela que fica um monte de muvuca, um monte de função? Aí eu vi que o quê? Não era só o meu olhar, mas é o olhar do povo ao redor. Sim. Porque aí a credibilidade que fica é aquela, na primeira impressão é o que fica, né? Sim. É o pré-julgamento que a pessoa tem. Então, foi assim que eu comecei a modificar. E hoje a gente atende os mesmos clientes das antigas, quanto os clientes atuais de agora que vêm através dos nossos trabalhos, dos nossos serviços. Isso daí que vai agregando mais eu lembro que quando eu comecei a cortar também, o valor era bem abaixo. Né? Assim, pra região mesmo, assim. Então, sei lá, na época a galera devia cobrar 40, vocês estavam cobrando 25. Isso também já faz trazer bastante gente, né? Porque vocês cortavam bem já, né? Na época eu acho que era você, tinha o Loran. Eu, o Rafael. O Norato, né? No começo, eu, o Rafael Norato, o Rafael Senna. Aí depois veio disso veio né? o Felipe, depois disso veio outros barbeiros, o Johan, que veio do Ceará para poder trabalhar um pouco com a gente, voltou para o Ceará novamente para poder ter sua barbearia, Rafael Senna tem sua barbearia, o Rafael Norato modificou toda a situação, a carreira, virou massoterapeuta agora. Fora isso, tem muitos outros barbeiros que, tipo assim, buscaram conhecimento aqui e hoje estão trabalhando fora. Uma coisa que eu acho legal, que eu queria que você falasse um pouquinho, é em que momento você falou assim, cara, eu não vou trabalhar para os outros não, vou trabalhar para mim, que trabalhar para os outros eu vou só ganhar aquilo, né? Foi no tempo que eu estava na pizzaria mesmo, que eu trabalhava de manobrista até as 4, das 4h30 mais ou menos até as 6 eu cortava os 2 cabelos e das 6 às meia-noite eu trabalhava na pizzaria. Então eu vivia assim, por 6 meses mais ou menos eu fiquei assim. Depois que eu saí da manobra, né, que eu trabalhava de manobrista, quando eu saí, aí eu peguei e fui trabalhar no salão do Felipe, do boy. Quando eu fui trabalhar lá, eu comecei a evoluir lá, aprender lá, só que assim, eu saía às 6 horas para ir para pizzaria. Você continuou com a pizzaria? Aí eu continuei por mais 6 meses depois que eu tinha saído do estacionamento. Aí eu continuei lá por 6 meses. Depois,
conforme foi passando o tempo, eu fui aprendendo, fui evoluindo lá. Só que assim, a clientela de lá, eu mesmo não me sentia muito inseguro. Na verdade, eu me sentia muito inseguro em questão da clientela de lá, porque assim, eram uns cortes mais extravagantes, eu também não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta estrutura de nada, de material, de nada. Aí eu peguei e resolvi sair de lá. Quando eu saí de lá, se eu não me engano, era em 2015 mais ou menos, quando eu saí de lá para poder montar o salão aqui. Que aí eu saí de lá, eu peguei, vim pra cá sem estrutura nenhuma, sem conhecimento nenhum, tipo, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou abrir uma barbearia? O que eu vou fazer? Sem salão para trabalhar, sem pizzaria, porque eu não tinha mais moto, eu tinha vendido uma moto e comprei um carrinho. Então eu fiquei sem conhecimento algum, sem estrutura nenhuma. E teve um tempo que eu tava passando pela região, eu tava notando esse ponto aqui onde a gente tá hoje e comecei a namorar aquele ponto. E comecei a estudar em questão da forma de empreendedorismo, assim. O que a pessoa tinha que fazer para poder montar um espaço. E eu comecei a ver que a maioria das pessoas, tipo assim, ela começava a se colocar naquele lugar para poder saber se ia dar certo ou não. Como tipo, que ele imaginando como é que é? Você colocava na imaginação. Você se imaginava naquele ponto e você se via daqui um tempo como que você estaria naquele ponto, trabalhando naquele ponto. Quando eu comecei a tomar atitude nisso daí, eu tinha vendido meu carrinho que eu tinha por 2.000 mais ou menos. Deu para pagar 2 meses de aluguel e para pagar algumas contas que estavam em atraso, o espaço. Caramba. Aí eu peguei, entrar já tinha umas contas atrasadas. Antes de eu entrar já tinha umas contas em atraso. Aí tanto que não tinha banheiro, não tinha nenhuma estrutura de nada. Eu lembro que não tinha porta, era um frio enorme aqui que a pessoa passava. E foi aí, desde aquele ponto ali, aí eu peguei, vendi o carro, dei de aluguel, dei um valor nas contas. Aí minha mãe pegou e falou, entrou aqui no espaço aqui e falou, você tem certeza que você quer esse espaço aqui? Tá zoado desse jeito. Você tem certeza que você quer se mudar para esse espaço aqui? Aí eu peguei e falei, vai ser esse daqui. Aí eu já cheguei ali na porta ali, me vi como eu seria daqui a um tempo. Legal. E comecei a me estruturar através daquilo ali. Tendo que pagar pensão, tendo que arrumar o espaço, tendo que correr atrás de tudo. Nossa, foi difícil, mas aos poucos foi batalhando. Foi batalhando até a gente tá aí, até hoje. E hoje tá quantas pessoas trabalhando aqui com você? Hoje trabalha eu, o Naldo, que já tá há 4 anos aqui, o Igor, que já vai completar 2 anos esse ano. E essa galera você conheceu aonde? O Naldo, ele veio aqui devido ao Facebook, se eu não me engano. Ele era da região, aí ele veio aqui na pandemia. Veio na pandemia que ele pegou e falou, terminei o curso de barbeiro, eu queria uma oportunidade. Aí eu peguei, conversei com ele, a gente se acertou. Na pandemia mesmo ele veio trabalhar com a gente. Legal. O Igor, antes do boy entrar aqui no salão, eu tinha chamado o Igor. Aí o Igor tinha uma barbearia lá no centro de Diadema, lá na Avenida Alda. Aí veio a pandemia, ele foi e fechou a barbearia, que teve umas outras situações familiares. Aí ele teve que procurar um serviço registrado para poder começar a se estruturar melhor. E o José, ele era cliente meu desde 2016. Que aí em 2022 ele quis fazer um curso comigo. Quando foi o ano passado, o Johan quis sair daqui para poder ir pro Ceará abrir uma barbearia lá. O José pegou e viu a oportunidade de sair do trabalho que ele tava, CLT, para poder trabalhar com a gente aqui, na barbearia. Legal. Quando ele fez o curso em 2022, ele começou a evoluir bastante e todos os dias ele saía do trabalho e vinha aqui com a gente para poder adquirir um pouco mais de conhecimento. Isso depois do curso. Depois disso, ele começou a colocar na cabeça que ele queria aquilo. Que legal. Ele quer aquilo, então ele é focado nisso daí. Isso que é o bacana de todos. Eu vejo desde que eu vi ele a primeira vez aqui, eu vejo que ele tá sempre olhando, perguntando, né? Sempre buscando conhecimento, isso que é bom. Não, e é umas oportunidades que, por exemplo, você teve que ir na raça ali, né? E testando, né? Agora você já consegue proporcionar isso, né? E, eu acho bem legal assim, essa evolução, né, que você teve ao longo do tempo. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual que é a importância hoje das redes sociais para o seu negócio. Né? Eu vi recentemente vocês deram uma bombada aí com mais de milhões de views, né? Então
O que mudou desde que as redes sociais apareceram? Porque assim, eu sempre fui um cara meio desligado nisso e você foi um cara que me deu um toque. Né? Eu já estava com a ideia de montar o projeto de viagem, que é o Partiu Kenai, que é esse projeto que a gente está gravando aqui é oriundo desse projeto maior, né, que é o Partiu Kenai. E eu lembro que você já me mostrava ali o Instagram, ó, pô, tô com tantos seguidores. Na época você tinha, sei lá, coisa de 10 mil, hoje você já deve estar com, sei lá, 20 e pouco, né? Então, assim, eu ainda tô nos meus 1.000 seguidores ali, tenho a maior dificuldade de crescer e posto direto, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, né, assim, em que momento você olhou para aquilo e falou, não, isso aqui vai dar bom se eu investir? Desde o começo, praticamente, a gente começou a mexer na rede social. Só que eu acho que depois da pandemia que começou a melhorar tudo isso aí. Porque na pandemia também eu fiz 3 cursos lá no Florestan sobre o marketing, sobre a área digital, que a gente ia começar a enfrentar através disso. E mesmo assim ainda precisa abrir mais barreiras. Uhum. Ou igual você falou sobre a bomba que explodiu aí, sobre o vídeo que gerou milhões. Foi em questão de modificação. Chegou um rapaz aí querendo fazer um corte diferente, aí o Naldo pegou e tomou a iniciativa de criar algo diferente sobre isso. Certo. Criou um corte bacana, um corte estruturado, um corte diferente, que tinha nome. E assim, tudo isso aí foi uma diferença na internet. Envolveu o futebol, né? Envolveu o futebol que você faz um negócio bom, né? Tudo história. Muito Tanto que uma coisa mais engraçada disso tudo é que final de semana agora veio um cara lá de Atibaia. Atibaia, só para poder cortar cabelo aqui devido à visualização da internet. Né? E assim, ele veio justamente com uma referência de corte diferente para poder fazer. Então, para você poder ver a imensidão que gera assim através disso e também tudo que tem pela frente para poder surgir. Como uma coisa deu certo, né? Você começa a olhar aquilo com outros olhos já, né? Verdade. Você fala, pô, meu, agora eu posso fazer tal coisa, né? Você começa a pensar não só no corte, né? As coisas que dá para agregar junto, né? Não, mas eu achei demais, assim. Para quem não viu aí, quiser procurar, né? Como é que acha esse vídeo aí? O nome do corte é Corte Maracanã. Só que o que está em alta agora são todos os estádios, na verdade. Que aí o Naldox vai fazer um vídeo sobre isso. Que ele vai colocar todos os estádios juntos que ele criou, no caso. E isso que é o bom. Hoje em dia, a gente tem, na verdade, ao longo do tempo, assim, vem surgindo muita tendência, diferença sobre o corte de cabelo, igual essa onda de visagismo também, que é algo melhor e atrativo para a pessoa, para poder deixar ela numa aparência bacana, que combine. E tem pessoas também que não gostam dessa tonalidade de visagismo. Gosta de ser um pouco mais fora da caixa. Em questão de diferenciar mesmo o corte, se é algo criativo, algo diferente em si. Hoje em dia a gente está acostumado a ter um padrão mais centralizado. Só que se você também diferenciar e buscar uma modificação sobre o seu trabalho, você consegue também desestruturar barreiras. Sim. Em questão de você manter o cabelo bem centralizado. Você também consegue criar uma estrutura diferente para deixar um padrão fixo para a pessoa. Sim, uma coisa que eu vejo é que a galera quer ser única, né? Todo mundo busca isso, né? Quer se destacar, quer ser único, quer ser diferente, né? E eu vejo que o corte é um caminho, né? O corte é um beleza, início, né? O início da... como você falou, né? A primeira coisa que as pessoas vão ver é seu rosto, né? Sua aparência, isso. né? O início da aparência em si é o corte de cabelo. Só que assim, tudo é um conjunto, igual eu te falei. Mas isso é em questão do visagismo. Quando a pessoa quer ter um pouco mais de diferença, assim, ser um pouco diferente sobre a tonalidade de cabelo, a cor, o aspecto, o formato da barba. Aí ela foge um pouco do padrão visagismo, para poder ficar um pouco mais fora da caixa, onde ela vai ser a única ter aquele estilo. E uma das diferenças foi o corte de cabelo, que foi o corte do Maracanã, que é uma coisa que, tipo, deixou um corte bacana em si e algo artístico dentro do corte de cabelo. Uma coisa que eu reparei é que vocês já faziam vários vídeos, né? E como foi pra vocês, assim, na hora que emplacou? Que vocês viram que o número começou a subir, você falando, vixe, não, foi uma que foi sem noção, foi bem diferente. Como
isso daí, além de explodir o corte de cabelo, ainda começou a aumentar mais Clientes. olhos para a barbearia, Uhum. em questão das pessoas que passavam aqui na frente, começou a comentar, nossa, olha aqui que foi feito, E vocês olha aqui que passaram foi em feito. canal de televisão? Fala um Passou em pouquinho canal sobre... de televisão, passou na... A Record veio aqui, né? Teve uma coisa assim. Foi a Record, foi a UOL, foi G-Show. G-Show. Tanto que até agora ó, surgiu uma parceria pro Naldo aí, que é da, se eu não me engano, é da Betano. Betano. Que aí surgiu uma parceria para ele que ele precisa do modelo para poder gravar sobre isso. Entendi. Então também não é só você ter um conhecimento sobre criar um corte de cabelo, quanto você planejar um vídeo. E sim, você precisa também adaptar um modelo. Você precisa captar um modelo para você poder criar, entendeu? Entendi. Tanto que devido a essas áreas da internet agora, a gente está tendo que começar, além de criar um trabalho, começar a criar contrato Ah, entendi. para poder a pessoa assinar na hora que produzir o trabalho. Entendi. Para que não exija fins lucrativos. Tipo... Porque hoje em dia a pessoa, tipo, Entendi. meu vídeo ficou bacana e meu tal, eu vou vídeo querer estourou, valor. eu quero... Aí- Entendeu? Então hoje em dia as pessoas precisam tomar muito cuidado Sim, no que elas sim. vê. Autorização do uso de imagem, né? A internet está ajudando muita gente em questão de corte de cabelo, em questão de publicar nossos trabalhos, em questão de aumentar o nosso conhecimento. Mas também está confundindo a cabeça das pessoas em questão de tudo. Uhum. A pessoa vê que um vídeo dela viralizou, ela já Acha acha que que já vai tá ganhar ganhando milhões. milhão, né? Então isso que é o complicado da matéria, assim, a pessoa, nossa, o barbeiro tá rico porque ele fez um vídeo que viralizou. Que passou na televisão. Mas ele não vê que, tipo, não gerou fins lucrativos, Uhum. não agregou muitas coisas em questão de Ganha visibilidade. até ganha visibilidade, mas o retorno dessa visibilidade às vezes é mais para com o televisão do que tempo, para vocês, isso né? mesmo. É em questão da mídia Uhum. do que pra gente. Sim, sim. Mídia vai dar, porque o engajamento do Instagram vai aumentar. Sim. As Não, publicações acaba, vai né? Que aumentar. você falou que veio o cara lá de visualização. Atibaia, né? Veio cortar aqui. Querendo ou não, acaba, né? Dando um retorno, né? Mas perto da visibilidade, se ganhasse R$1 por view... Aí já estaria. Aí vocês tavam- Já tava ótimo, já Não tava é? ótimo. Eu acho que é isso. 50 centavos que seja, já estaria ótimo. Agora, uma coisa que eu acho legal, assim, é as coisas que vão desdobrando, né? Que nem, assim, essa coisa de aparecer num canal de televisão, né? Então vai desdobrando outras coisas, né? Mas uma coisa que eu sempre achei legal em vocês, que vocês estão sempre indo em feiras, né? Sempre participando dentro do... É como se fosse um movimento ali dos salões, né? De barbearia e tal. Então eu vejo que vocês vão e estão sempre se atualizando, né? Eu acho legal isso. Sempre foi praxe de vocês ou foi algo que foi acontecendo? Como Na foi verdade, eu mesmo sempre, todo mundo que trabalhou aqui, eu sempre incentivei para poder ir nas feiras. Uhum. Porque, querendo ou não, é a visibilidade que conta em si. Tanto que no começo a gente vai nas feiras, muitos dos barbeiros é muito estrelinha, muito famoso e tal. Então as pessoas não dão tanta credibilidade para você que está começando. Só que ao longo do tempo, quando você vai tendo visibilidade nas feiras, vendo as pessoas frequentes, automaticamente você acaba também virando tendo visibilidade maior. As pessoas começam a te ver frequente lá e falam, caramba, eu vejo ele todos aqui e tal. Ele não perde uma. Ele está sendo bem um cara frequente. Sim. Isso que é bom, porque a pessoa começa a notar a gente também. Fora isso, outras marcas, né? Que aí vai diferenciando, vai modificando, você pode buscar tanto conhecimento quanto produtos. Você pode agregar também valores sobre isso, entendeu? Então, o bom de ir nas feiras é que a gente consegue manter contatos com outras pessoas. Isso que é o essencial na barbearia. Às vezes você está aqui em Diadema, só que você está conversando com uma pessoa que mora lá em Alphaville, ou então você está se comunicando com uma pessoa que mora no interior. E assim você gera contato e começa a compra de produtos, compra de materiais, compra de cadeiras. Você pode ter um contato com tudo. Sim. Isso que é o bom da feira, do evento. Porque é gerando contatos, gerando informações. Você mostra a sua imagem, você pode apresentar seu trabalho também na feira. Isso que é o bacana de tudo, de você estar sempre frequente. Porque aí você transmite a informação, você também mostra para os barbeiros e colaboradores que estão com você o que é necessário, o que ele também pode buscar, o que ele também pode incentivar a melhorar isso daí. E ao longo de todo o tempo, de todos os barbeiros que estão aqui,
eles às vezes não percebem, mas tem outras pessoas também que buscam ele como incentivo. Sim. Porque vê a trajetória, como começou, aonde começou, a forma que está se tornando, o que está criando. Isso que é o essencial. O que que você acha, assim, para quem está começando é essencial, assim, pô, o cara tá ali, tá ralando, tá pensando em fazer um curso, o que que você acha que é legal, assim, ponto de partida, o que que o cara tem que... Dá uma dica aí para quem tá entrando nesse Para universo. quem está começando, é um pouco complicado, porque às vezes, igual eu falei, às vezes a pessoa inicia querendo agregar valores. Só que assim, ela não percebe que para ela agregar valores é preciso agregar conhecimento para poder se estruturar e assim agregar um valor sobre isso. Às vezes a pessoa inicia, aí ela pega e fala: "Ah, mas eu arrumei um trampo. Ah, mas eu comecei a trabalhar, meu horário mudou." Então isso modifica bastante. Tem Isso que ter daí acaba persistência, né? atrapalhando a pessoa. Porque querendo ou não, às vezes ela quer cortar cabelo, só que ela precisa de dinheiro. E no Então começo não não tem dá. estrutura para isso. Entendi. Tem pessoas hoje em dia que, tipo assim, o José é um deles. O José, ele trabalhava na empresa e aos domingos ele fazia curso comigo. Automaticamente, isso daí ajudava bastante, porque ele tinha o salário dele. Depois que ele terminou o curso, finalizou o curso, ele começou a atender pessoas nos domingos, sábados e domingos, que é o dia que ele não trabalhava, e assim ele agregava mais valor a isso. Então isso que ajudou, porque ele já tinha uma estrutura, só que ele estava aumentando a estrutura dele. Tanto que ele saiu do CLT, que era um salário fixo que ele tinha, para poder fazer o próprio salário na barbearia. E hoje ele está muito melhor que o salário, ganhando muito mais que ganhava antes na empresa CLT e ainda tendo um conforto melhor. Porque ele trabalhava de segunda a sábado até meio-dia. Hoje ele trabalha de terça a sábado, só que ele tem uma hora de almoço onde ele vai almoçar com a esposa. Ele tem os horários de atendimento ao cliente. Ele tem um conforto maior em questão de... Ele tem um compromisso fora da barbearia. Ele consegue selecionar um horário. Tem essa liberdade, né? Tem essa liberdade. Eu mesmo falo para ele, o que eu preciso aqui, o que eu busco aqui é organização. Então, se você tiver uma organização com o seu próprio cliente, você consegue manter uma estrutura melhor para você, dar um atendimento melhor para o seu cliente e também ter uma estrutura física e mental. Que aí você consegue pensar, fazer uma correria, consegue também buscar uma academia, que você vai ter um horário vago, entendeu? De terça e quarta, às vezes a gente sai 6 horas. Porque, Que o querendo ou fluxo não, é é o menor, início né? da semana, a gente atende mais à tarde. Chega às 6 horas, a gente consegue ir embora. Agora, de quinta, sexta, sábado, a gente sempre sai 8, 9, Que é entendeu? os dias para fazer dinheiro, vamos dizer assim, Que né? na Pra verdade é o conseguir. dia mais procurado para os clientes. Que assim, igual eu falei, no começo a gente tinha uma clientela que a gente só atendia de quinta, sexta e sábado. Hoje a gente tem clientes que a gente atende de terça a sábado, frequentes. Só que a gente mantém um horário fixo para todos, né? A gente consegue organizar. Fora que uma coisa que a gente também vem criando ao longo do tempo para poder melhorar tudo, não só as pessoas devem fazer isso no começo, mas muitos dos barbeiros antigos estão fazendo, fidelizar o seu próprio cliente. Eu lembro Colocar que um vocês tinham cartão os tinha os fidelidade, ou cartõezinhos. então um atendimento mensal, porque isso também ajuda no início. Se a pessoa está iniciando e ela quer melhorar um pouquinho essa parte aí de administração, ela consegue fazer um atendimento fixo com o cliente dele, né? Consegue fidelizar o cliente dele, um atendimento mensal e assim vai agregar valor. Que legal. Isso daí é um incentivo para a pessoa que está iniciando, porque isso daí também vai agregar valor. Tem também aquela questão do preço, né? Dá para dar uma baixada no começo, depois aumenta, né? Isso mesmo. E uma coisa que eu acho legal nesse universo de vocês é que você tem tanto a possibilidade de abrir seu próprio salão, né? Tudo bem que eu sempre acho que quem está começando é legal você estar do lado de alguém que já sabe para ir, né? Maturando, né? Mas o cara pode sair do curso e já montar o salão dele, né? Ou fazer que nem você, né? Que nem tinha o curso e já montou o salão, né? Eu acho que também é o caminho.
Mas eu acho muito interessante que também dá para você chegar que nem o Naldão chegou aqui e falou, ó, dá licença e tal, quero trabalhar. Isso mesmo. Sempre vai ter porta aberta, assim, né? Pode ser aqui, não aqui, mas no outro salão, né? Uma coisa que vem ao assunto anterior é que é o seguinte, quando o Naldo começou aqui, ele ficou, se eu não me engano, ficou uns 3 a 4 meses, aí ele chegou em mim e falou, ó, mano, eu queria sair porque eu tô vendo o corte de cabelo de vocês, que trabalhava já eu e o boy, o Felipe. Ele comentou assim, eu queria sair porque eu vejo que o corte de vocês é muito avançado pro meu corte de cabelo. E assim meus clientes não vão gostar. Aí eu comecei a comentar com ele, eu falei, Naldo, é o seguinte, você tá começando. Então você tem que buscar estrutura para isso, buscar conhecimento. Não adianta você chegar 3 meses, 4 meses e falar que a gente corta melhor. A gente já tem muito tempo a mais. Então cada tempo é um aprendizado que você vai ter. Cada mês ou cada momento você vai aprender de uma forma. Só que sempre você vai ter que buscar um conhecimento diferente. Não adianta você, eu já estou cortando legal. Aí você não ter estrutura nenhuma, só que você já tem uma confiança bacana em você. Só que você não procura buscar mais conhecimento. E sim você mantém daquela forma. Aquilo te atrapalha. Sim. Agora, se você busca um incentivo maior, sempre busca se colocar melhorar... no lado, tipo, você sempre você vai ser aluno de alguém, né? Isso mesmo. Eu sempre tento me colocar assim, sabe? Eu já tô aí na caminhada do audiovisual há uns 15 anos, mas eu olho assim, ó, às vezes um moleque tá começando, que vieram de uma outra base, e você fala, nossa, o moleque tá arregaçando. Deixa eu ali tentar entender o que ele tá fazendo, sabe? Eu acho muito legal. E eu sou um cara também muito antenado, assim. Tipo, que nem a gente troca ideia, que é de outro ramo, e você me dá uns insights, que esses dias você me deu um insight que eu falei, meu, é isso, tá ligado? Que foi o negócio de abrir o portal, né? Então era um projeto que eu tinha lá em 2014, que eu parei por conta de, na época era o Facebook, e o Facebook não estava dando tanto retorno. E aí eu nunca pensei em voltar com isso. E aí conversando com vocês aqui aquele dia, eu falei, puta, pode crer. E o negócio tá indo, sabe? Tô indo devagarzinho com ele, mas tá indo, né? Então eu acho muito legal essas trocas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho assim, que o corte de cabelo, além de você cortar cabelo, de você manjar das mídias sociais, de tudo, você também tem que ser um pouco psicólogo, né? Tem que ser psicólogo, terapeuta, você tem Queria que que você contasse entender aqui algum papo, assim, lógico, não vai expor ninguém, mas tipo, algo que foi engraçado, que você vê que foi engraçado aqui nesse... Né? Dentro da barbearia a gente consegue modificar muita gente. Igual eu falei, não é só a questão do visagismo para você mudar a aparência. Mas em si, a vida da pessoa em si, você consegue também fazer com que ela mude. É igual, a gente precisa de troca de informações para poder gerar conhecimento, não é? Aqui a gente trabalha bem diferente. Aqui a gente se comunica com todo mundo. Antigamente a gente tinha um público, não era tão alvo. Só que hoje a gente tem públicos diferentes que a gente consegue ter várias comunicações. Esses dias atrás, uma coisa que vem melhorando bastante em questão da forma de atendimento da gente é um assunto que aumentou bastante de um tempo para cá, que é o autismo. Autismo. Uhum. Eu tenho uma cliente que ela traz o filho dela frequente e ela é professora. Uhum. E o José, ele queria aprender a atender mais o autismo. Uhum. Eu apresentei ela para ele, os dois ficaram conversando e ela está ajudando ele agora. Então a gente consegue modificar tudo isso daí. Uma coisa que foi engraçada, que eu consegui fazer com que a pessoa modificasse, foi um cliente da gente que ele até apareceu na Record no dia. Uhum. Ele tinha uma família, só que assim, toda vez quando ele vinha aqui cortar o cabelo, ele chegava cansadão, já deitava e dormia, tal. Depois de um dia, de um tempo que a gente vinha conversando, veio a pandemia, aí ele chegou a ficar, o pulmão dele chegou a atingir 70%. Ele perdeu 70% do pulmão? Praticamente agrediu bastante. E ele quase faleceu, ele ficou internado. Nossa. Ele ficou malzão. Depois de um tempo que ele veio a melhorar, aí eu comentei com ele, eu falei, agora que Deus já te deu a segunda chance aí, a oportunidade de você iniciar aí de novo,
você tem que se cuidar, você tem que melhorar, você tem que correr atrás, você tem que buscar um incentivo maior. Ele começou a fazer academia, começou a buscar uma autoconfiança para ele. Hoje em dia ele tá muito diferente em questão de pessoa, assim, em questão do Revitalizou, né? incentivo. Porque hoje em dia ele gosta mais da academia, ele busca mais marmita fitness, busca alimentação melhor, tá com peso mais tranquilo na proporção dele, ele tá se sentindo melhor em questão do cansaço que ele tinha frequente antes. Hoje em dia ele consegue chegar mais estruturado mais tarde do que ele chegava antes. Chega mais estruturado, consegue dormir cedo, consegue acordar cedo, consegue fazer toda a rotina do dia a dia e viver. Então, às vezes, a gente não modifica só o corte de cabelo, mas através dos contatos que a gente tem, da comunicação que a gente pode ter com o nosso cliente, a gente consegue também fazer com que ele modifique tudo. Que legal. Praticamente uma missão, né? É uma missão. Isso daí não foi só com o cliente, mas a maioria dos meus alunos também, eu tento buscar isso daí. Eu tive alunos que a pessoa tinha uma dificuldade na comunicação, em questão da fala. Depois que eu coloquei ela numa outra turma, ela começou a explicar de uma melhor forma. Que legal. Ele, na primeira turma que ele fez curso, ele gaguejava bastante. Na segunda turma, ele começou a explicar sem gaguejar. Que legal. Fora a aparência, a confiança, fisionomia né? da pessoa, ela começou a mudar, começou a se cuidar mais, começou a buscar melhorar um pouco mais. Então, isso daí que é o legal. A comunicação faz com que a gente melhore o nosso aprendizado. Ô Bruno, como é que esse lance das aulas chegou para você? Em que momento assim você passou de ser aluno ali, apesar que eu vejo que a partir do momento que você abriu o salão, você já começou a ensinar a galera que estava com você ali, de alguma forma, né, aprender e ensinar, né? Mas teve um momento que você começou a dar aula no Florestan também, que forma bastante gente, e queria que você falasse um pouquinho como é que veio essa questão da educação, assim, para você. Da aula, igual você falou, desde o começo, quando eu abri aqui, eu comecei já a tentar ensinar alguém. Só que assim, ó, ao longo do tempo, a gente vai estudando, a gente vai sendo sempre, na vida toda a gente sempre vai ser o aluno. Só que a gente também sempre busca passar um pouco do nosso conhecimento de coisas que a gente vai absorvendo ao longo do tempo, para poder incentivar alguém também, incentivar outras pessoas. E assim veio surgindo aos poucos as aulas. Eu também vim fazendo cursos para poder me aperfeiçoar e também começar a dar os cursos. E ao longo do tempo a gente sempre vai melhorando a mais isso daí, a mais o seu conhecimento. Melhorando mais a dicção, melhorando mais a comunicação, melhorando mais o incentivo que você pode passar. E não vai parar por aí. Sempre a gente está buscando o estudo. Igual quando eu comentei, eu comecei aqui sem estrutura nenhuma, sem curso algum. Depois que eu comecei a fazer o curso, eu fiz 3 cursos de barbearia, um curso de cabeleireiro. Legal. Aí eu fiz curso de marketing, eu fiz cursos de administração, eu fiz curso de gestão de mídias sociais. E agora eu mesmo estou buscando o meu curso de palestrante para poder me incentivar mais, a melhorar minha dicção, minha comunicação. E tudo isso daí vai servir de incentivo para poder me ajudar e ajudar os próximos. Não, vai ser demais. Eu acho que você contar um pouquinho dessa sua caminhada, né, até trazer foto daquela época, provavelmente você deve ter, né? Eu acho que isso incentiva bastante, principalmente para quem está começando, né? Eu acho que é bem legal. E eu vejo que você também tem uma parada que eu acho muito massa, né, por te acompanhar tudo, que você faz bastante ação social. Queria que você falasse um pouquinho assim, em que momento que chegou na sua caminhada, pô, vou lá ajudar. E eu lembro que meu irmão fez uma ação aqui, uma ou duas. A gente fez 2 ações. E ele te convidou, você veio, foi lá cortar o cabelo da galera de graça, né? Porque querendo ou não, você vai e não ganha nada, assim, financeiramente, vamos dizer assim, né? Você ganha um monte de coisa, mas financeiramente não. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre em que momento você falou, não, eu vou fazer umas paradas dessas pra... Na verdade, a gente chegou a fazer 3 ações. Uma que foi na frente da escola, do Sérgio Buarque. Uma que foi aqui na frente do salão. E uma que foi lá dentro do seu espaço. Do espaço onde vocês moravam. Esse incentivo aí me surgiu desde 2016. Que aí eu aprendia. Só que também eu queria buscar um conhecimento maior.
Então eu precisava de pessoas para poder me incentivar nisso daí. E devido aos cursos que eu fui fazendo, foi tendo atendimentos sociais, que era em asilo, em albergue, Legal. abrigo. E assim a gente começou a buscar isso daí. A gente não, eu comecei a buscar por mim mesmo. Então todas as turmas que eu formo aqui na barbearia, eu busco fazer ação social depois das turmas. O encerramento sempre ali. Porque é onde eu vejo que a pessoa, qual que é a forma de atendimento dela, como que ela está se portando, como que ela está se colocando, como que ela está atendendo a criança ou a pessoa que a gente faz o atendimento social, como que a postura que ela está utilizando para poder trabalhar, mesmo às vezes sem conforto algum que a gente faz ação social, às vezes é numa cadeira simples, num banco, mesmo sem essa estrutura que é necessária, mas salão teria, né? que o salão teria, mas essa ação social é bom para a gente também se comunicar com pessoas diferentes, entender um pouquinho mais o conhecimento das pessoas, entender um pouco mais sobre a vida das pessoas e também demonstrar um pouco da nossa atitude, né? Legal. Isso que é o bacana. E devido a isso a gente vem sempre fazendo. Igual lá no Florestan, o pessoal abre as portas para fazer atendimento ao público. Na TAG, onde eu dou curso de segunda-feira, que é ali no centro de Diadema, ela me deixa lá, o pessoal me deixa mais à vontade. Então aí a gente sai para as ruas, busca pessoas que moram no albergue próximo, atrai para o curso, para o espaço, e assim os alunos fazem o atendimento. Legal. Que aí dessa forma a gente consegue ter uma noção de como o aluno atende pessoas fora. Entendi. Como ele começa a ter conhecimento e contato com pessoas diferentes, não só do curso. No curso em si, a pessoa cria um pouco mais de segurança, porque ele sempre está vendo a pessoa frequente. Agora, quando atende pessoas fora, ela consegue ter uma comunicação diferente, porque são contatos que ele nunca teve. Entendi. Isso que é o bacana. Bruno, a gente está caminhando para o final. Eu queria que você falasse assim, quais são os seus próximos passos, né? Como que você imagina aí a barbearia daqui a um tempo, enfim, que você fizesse uma projeção assim, não só de carreira, mas de vida mesmo, Mas de assim, vida, como você propósito. imagina aí para frente e para finalizar mesmo deixar um incentivo para quem está começando aí, um último incentivo. Já deu um montão, mas Então vamos começar pelo incentivo, depois eu falo sobre a trajetória. tá bom, pode ser. O incentivo é o seguinte, para quem esteja começando aí, pessoal, não desista. Hoje em dia a pessoa tem a facilidade da internet, então ela consegue se comunicar aí com o próprio aparelho celular, consegue se comunicar com seu próprio computador e consegue ver pessoas referente ao conhecimento, ao que a pessoa passa sobre o conhecimento que ela tem. Isso daí é essencial. Então, quanto mais a gente busca conhecimento fora do nosso dia a dia, a gente consegue ter comunicações com pessoas ao redor, com barbearias ao redor que você tem pela sua casa, pela sua região, você consegue ir até elas, manter um contato com os barbeiros próximos e assim você busca uma referência. E é isso aí, essa daí é o incentivo que eu tenho para poder passar para vocês, sempre ir atrás desses conhecimentos aí, aumentar os conhecimentos. E o que eu tenho de propósito assim para a barbearia é melhorar a estrutura, melhorar um pouco mais essa estrutura que a gente tem, aumentar um pouco mais a visibilidade e aumentar toda essa área. O meu propósito que eu tenho mesmo assim, eu cheguei aqui nesse espaço aqui como aluguel desde o início. Só que meu propósito é comprar o espaço, estruturar todo o terreno aqui, todo o espaço, montar essa daqui uma unidade inicial, tipo como se fosse um pontapé, para poder dar incentivo para as pessoas fora, tipo ver como que a gente começou e para quem e também para quem estiver começando, para quem for começar, vir através da gente assim, vir buscar a gente como referência para poder ter um ensinamento aqui também. Legal. Entendeu? Eu quero estruturar esse espaço, estruturar o prédio, através disso tudo atrair mais conhecimento, pessoas para poder buscar conhecimento com a gente e fora daqui a gente montar uma próxima unidade.
Esse é o que eu tenho aí, pelo menos daqui uns 5, 7 anos aí, pessoal. É isso aí. Pode com acreditar certeza que vai dar quando certo. Com daqui certeza. 7 anos vocês vão olhar esse vídeo aqui, vão vir aqui até a barbearia e vão olhar como que vai estar a nossa estrutura. É isso aí. Pode ter fé. O primeiro passo já foi dado. Amém. Cara, parabéns. Muito Obrigado. obrigado pela Mano, oportunidade, obrigado mesmo, né? pelo assunto, Eu que pela agradeço, conversa. assim, por você abrir esse espaço, né, para mim, que estou aí também no começo do projeto, né? O seu vídeo vai ser o terceiro aí pro ar. Então, pô, obrigado mesmo, assim, eu acho muito bonito, assim, né, porque eu acompanhei mesmo essa caminhada, né, eu não moro mais aqui na região, mas saio de onde eu moro para cá para cortar, e muito pelo nosso papo, né, pelo atendimento, eu vejo que aqui, quando a gente chega aqui, a gente se sente em casa, né, e muito por vocês conseguirem criar esse ambiente para a gente, né, assim como eu me sinto assim, eu vejo que todo mundo, quando eu acabo esbarrando um ou outro que corta sempre também está essa vontade, né? Se sente à vontade, né? Então, parabéns aí. E é isso. Você quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? E é isso aí, pessoal. Ó, esse rapaz aqui, o Di, ele é um cara que busca muito diferenciar o trabalho dele. E para você que esteja vendo esse vídeo aí, ó, vai lá, pô, não custa nada curtir, não custa nada compartilhar, não custa nada comentar algo construtivo, porque assim, a comunicação faz com que a gente melhore o nosso trabalho. E assim, quem tiver para poder comentar também, comenta aí embaixo aí, ó. Eu apoio, eu incentivo, eu busco melhoria. E é nóis. É isso aí. Obrigado, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Ah, Bruno, lembrando uma coisa, eu sempre combino com a galera que participa do canal, né, participa do programa, a gente encerrar junto falando uma frase, que é Então, partiu Kenai. Vamos fazer junto, olhando para geral aqui, essa do meio? Partiu. 1, 2, 3 e... Partiu, Partiu Kenai! Kenai! É isso aí, É isso galera. aí. Até o próximo episódio. A gente se vê e tchau, tchau. É o Kenai Cast. É isso aí. Valeu, Bruno. Obrigado. Tamo junto. Da hora. Tomara que não tenha parado nenhuma das câmeras. Amém.